Você vive com a barriga inchada, tem gases depois de comer, o intestino prende por 3 dias e depois resolve funcionar justamente quando você sai de casa. Você já comprou fibras, enzima digestiva, glutamina, pré-biótico, probiótico e até produto personalizado para a sua microbiota. Só tem um problema. Você continua com os mesmos sintomas. E talvez isso esteja acontecendo porque convenceram você de que cuidar do intestino significa colocar mais coisas dentro dele, quando muitas vezes o primeiro passo deveria ser justamente o contrário. Hoje todo mundo quer cuidar da sua microbiota. Probiótico para desinchar, probiótico para imunidade, probiótico para ansiedade, probiótico para pele, probiótico para evacuar, probiótico para regular a flora. Daqui a pouco vai ter probiótico para resolver boleto atrasado e relacionamento ruim. Acredite. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar quando um probiótico pode realmente fazer sentido, porque muitos testes de microbioma ainda não conseguem entregar tudo o que prometem e o que pode acontecer com o intestino quando retiramos os alimentos que estão alimentando os sintomas. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve agora no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. E me segue também lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora. E vivo o estilo de vida carnívoro por opção há quase 6 anos. E foi justamente mudando completamente a minha alimentação e retirando aquilo que todo mundo dizia ser indispensável para o intestino, que eu finalmente consegui entender uma coisa muito importante. O intestino não responde apenas ao que você acrescenta. Ele responde principalmente ao que você para de agredir. Antes que alguém distorça o que eu estou dizendo, microbiota é importante. Nós convivemos com uma comunidade enorme de micro-organismos que participa da digestão, da produção de metabólitos, da comunicação com o sistema imunológico e de vários processos relacionados à saúde. O problema começa quando um assunto extremamente complexo é transformado em uma propaganda simples. Você tem essa bactéria baixa, você precisa aumentar essa outra, sua diversidade está ruim. Compre este potinho. Parece que olharam para um ecossistema que a ciência ainda está tentando compreender e resolveram transformá-lo em uma prateleira de supermercado. O seu intestino virou o novo pote de ouro. Teste de microbioma caro, probiótico personalizado, pré-biótico, simbiótico, pós-biótico, bactéria com nome difícil, produto funcional, fórmula manipulada, assinatura mensal. Promessa de intestino reconstruído em poucas semanas. Só que uma amostra de fezes não é uma fotografia completa de tudo o que está acontecendo no seu sistema digestivo. Ela mostra parte dos micro-organismos presentes naquela amostra, naquele momento, depois de determinada alimentação, rotina, uso de medicamentos e condições de coleta. Ela não mostra perfeitamente o que está aderido à sua mucosa intestinal. Não revela sozinha como está a barreira intestinal. Não explica automaticamente a causa dos seus sintomas. E 2 empresas podem analisar uma amostra semelhante e entregar interpretações diferentes. Isso não significa que a pesquisa sobre microbioma não tenha futuro. Significa que o futuro não chegou por completo, embora algumas empresas já estejam cobrando como se tivesse chegado. E aqui está o primeiro ponto que muda tudo. Encontrar uma bactéria em maior ou menor quantidade não prova, por si só, que ela causou o seu problema. Às vezes, a alteração da microbiota participa da doença. Às vezes, é consequência da alimentação, do medicamento, da inflamação ou da própria doença. E em muitos casos, as 2 coisas acontecem juntas. Correlação é interessante para a pesquisa, mas não deveria virar automaticamente uma prescrição de cápsula. Agora vamos falar dos probióticos. Probiótico pode ajudar? Pode. Existem situações específicas em que determinadas cepas foram estudadas para determinados objetivos. Mas perceba as palavras que eu usei.
determinadas cepas, determinados objetivos. Probiótico não é uma substância única. Não adianta olhar apenas uma embalagem dizendo que tem bilhões de unidades formadoras de colônia. Mais bilhões não significam necessariamente mais resultado. A espécie importa, a cepa importa, a quantidade também importa. A viabilidade do produto importa. A condição que está sendo tratada importa. E o organismo que está recebendo aquele produto também importa. A bactéria precisa permanecer viável até o consumo, atravessar um ambiente digestivo hostil e interagir com o ecossistema que já está ocupado. Algumas podem exercer efeitos durante a passagem, outras podem não colonizar de forma duradoura. E pessoas diferentes podem responder de maneiras completamente diferentes ao mesmo produto. Houve até estudo mostrando que depois do uso de antibióticos, uma combinação genérica de probióticos atrasou a recuperação da microbiota original naquele grupo estudado. Isso não prova que probiótico depois de antibiótico sempre faz mal, mas destrói a ideia de que colocar qualquer bactéria depois de qualquer antibiótico é automaticamente a escolha correta. Biologia não funciona no modo tomou antibiótico, compre probiótico. Mesmo assim, muita gente termina o antibiótico e já recebe uma lista de potes sem que ninguém pergunte qual antibiótico foi usado, qual foi a infecção, quais são os sintomas, qual é o estado de saúde da pessoa ou qual cepa tem evidência para aquela situação. É prescrição no piloto automático. E intestino não deveria ser tratado no piloto automático. Mas espera, porque agora vem a parte que incomoda tanto a indústria de suplementos quanto uma parte da nutrição convencional. Muitas pessoas não estão com sintomas porque faltou uma bactéria da moda. Elas estão com sintomas porque passam o dia inteiro oferecendo ao intestino uma mistura de ingredientes que não conseguem tolerar. A pessoa acorda e come pão integral com produto vegetal cheio de aditivos. Depois, vem a barrinha saudável. No almoço, um prato enorme de grãos, leguminosas e salada, porque disseram que quanto mais fibra, melhor. À tarde, iogurte adoçado, granola e mais uma barrinha. À noite, produtos sem açúcar com adoçantes, espessantes e emulsificantes. Ela vive inchada, produzindo gases, com dor e constipação. A orientação que recebe é colocar mais fibras, mais prebiótico e mais fermentação naquele intestino. Depois, ninguém entende por que ela piora. Fibra pode ajudar algumas pessoas, principalmente determinados tipos de fibras solúveis e em situações específicas. Mas coma mais fibra não é uma orientação universal. Algumas fibras aumentam o volume fecal, outras são altamente fermentáveis. Algumas pessoas toleram bem, outras apresentam mais distensão, mais gases, cólicas e alterações do trânsito intestinal. Em pessoas com síndrome do intestino irritável, por exemplo, a redução temporária de carboidratos fermentáveis pode diminuir sintomas. Isso não significa que toda fibra seja ruim e que toda pessoa precise retirar vegetais. Significa apenas que insistir no mesmo ingrediente que piora o sintoma não é cuidado, é dogma. Eu passei por isso no meu próprio corpo. Durante muito tempo, fiz aquilo que ensinavam como indispensável para o intestino. Mais fibra, mais vegetais, mais variedade. Só que foi quando eu retirei todas as fibras da minha alimentação que meus sintomas desapareceram completamente. Quando eu digo que curei o meu intestino, eu estou falando da minha experiência, do desaparecimento dos sintomas que faziam parte da minha vida. Isso não é uma promessa de resultado igual para todo mundo. Mas eu também não vou fingir que a minha experiência não aconteceu apenas porque ela contraria aquilo que ainda é repetido como regra absoluta. E foi aí que a dieta carnívora se tornou, para mim, muito mais do que uma dieta sem carboidrato. Ela se tornou uma ferramenta de eliminação extremamente precisa. Pense comigo, quando a pessoa come dezenas de ingredientes diferentes todos os dias e passa mal, como descobriu o que provocou o sintoma?
Ela não sabe se foi o trigo, a leguminosa, o adoçante, a fibra fermentável, o leite, o emulsificante, a bebida ou a combinação de tudo. Quando simplificamos a alimentação, reduzimos o número de variáveis. Na dieta carnívora, retiramos ultraprocessados, açúcar, farinhas, óleos vegetais, adoçantes, grande parte dos aditivos e os carboidratos fermentáveis das plantas. Isso pode reduzir a quantidade de substrato disponível para a fermentação intestinal e, em algumas pessoas, diminuir ou zerar gases, distensão e desconforto. Não é porque a carne esterilizou o intestino. Não é porque todas as bactérias desapareceram. É porque aquele ambiente deixou de receber continuamente determinados ingredientes que estavam alimentando os sintomas. O segundo mecanismo é a simplificação alimentar. Quando a base passa a ser carne, ovos e outros alimentos de origem animal tolerados pela pessoa, fica muito mais fácil observar a resposta do corpo. Se um alimento for reintroduzido e os sintomas voltarem, essa relação fica muito mais clara. Isso é muito diferente de tomar 5 suplementos enquanto continua comendo 20 ingredientes potencialmente problemáticos. E o terceiro ponto é a saciedade. Uma alimentação baseada em proteína animal e gordura animal adequada tende a produzir refeições mais completas e pode reduzir aquela necessidade de beliscar o dia inteiro. Menos belisco significa menos exposição contínua a farinhas, adoçantes, produtos fits e misturas industriais. O intestino deixa de trabalhar como a esteira de fábrica que nunca desliga. E ainda existe também a densidade nutricional. Carne e ovos entregam proteínas completas, vitamina B12, ferro M, zinco e outros nutrientes importantes para a manutenção dos tecidos e também para o funcionamento do organismo. Só que eu preciso ser muito honesta. Ainda temos pouca pesquisa de longo prazo avaliando especificamente dieta carnívora, microbioma e diferentes condições intestinais. Então, eu não vou fazer aquilo que estou criticando neste vídeo. Não vou pegar uma hipótese interessante, colocar uma embalagem bonita e vender como uma certeza universal. O que nós temos é fisiologia, evidência sobre estratégias de eliminação e redução de carboidratos fermentáveis. Também temos experiência clínica e muitos relatos consistentes de melhora. Isso justifica considerar a carnívora como ferramenta. Não justifica dizer que ela é obrigatória para todas as pessoas ou que substitui investigação médica. E agora vem outro ponto importante. A dieta carnívora não deveria ser resumida a coma qualquer carne de qualquer forma e espere um milagre. Existem pessoas que retiram carboidratos de um dia para o outro, não ajustam água, sal, eletrólitos, quantidade de proteína ou gordura, continuam usando produtos industrializados e depois dizem que a estratégia não funcionou. Outras pessoas chegam com anos de restrição calórica, medo de gordura, uso de medicamentos, intestino sensível e uma relação muito difícil com a comida. Jogar todo mundo no mesmo protocolo não é precisão. É mais uma forma de piloto automático. Foi por isso que eu criei o Ketabolismo. São 8 semanas nas quais eu conduzo o aluno pelas estratégias low carb, cetogênica e carnívora de forma progressiva, ensinando como reduzir os alimentos que sustentam a desregulação metabólica, como passar pela adaptação, como ajustar proteína, gordura, hidratação e eletrólitos e como observar a resposta individual do próprio corpo. Essa transição não é a única forma de chegar à carnívora. Algumas pessoas conseguem fazer uma mudança direta, mas para quem precisa de estrutura, acompanhamento e uma progressão mais organizada e inteligente, esse caminho evita muitos erros. E no caso do intestino, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque não basta retirar alimentos. É preciso acompanhar sintomas, frequência das evacuações, distensão, dor, tolerância e possíveis sinais de que existe algo que precisa ser investigado. Essa é a jornada que eu estruturei no Ketabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Então, se você quiser conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora presta atenção, porque este é o erro de quem assiste a um vídeo como este e resolve transformar a crítica aos probióticos em outro extremismo.
O problema não é a existência do probiótico. O problema é usar probiótico sem pergunta clínica, sem objetivo e sem evidência para aquela cepa. O problema não é a existência da fibra. O problema é obrigar uma pessoa que piora com fibra a continuar aumentando a dose porque a cartilha mandou. O problema não é estudar a microbiota. O problema é tratar um exame comercial como se ele fosse uma sentença definitiva sobre a saúde de alguém. E o problema também não é usar a dieta carnívora. O problema seria vendê-la como cura garantida sem reconhecer individualidade, diagnóstico e acompanhamento. O caminho mais inteligente começa pelo básico. Primeiro, pare de normalizar sintomas persistentes, como inchaço diário, dor frequente, diarreia recorrente, constipação grave, sangue nas fezes, perda de peso sem explicação, anemia ou sintomas que acordam você durante a noite porque eles merecem investigação. Não tente esconder um sinal de alerta debaixo de uma montanha de suplementos. Depois, olhe com honestidade para a sua alimentação. Quantos produtos entram no seu corpo todos os dias? Quantos adoçantes? Quantos emulsificantes? Quantas farinhas? Quantos alimentos você come apenas porque alguém colocou integral, natural ou proteico na embalagem? Em seguida, simplifique. Para algumas pessoas, retirar ultraprocessados e reduzir carboidratos já muda muita coisa. Para outras, uma cetogênica bem formulada será necessária. E existem pessoas que só conseguem enxergar com clareza aquilo que não toleram quando chegam à estratégia carnívora de eliminação. O ponto não é defender uma escada obrigatória. O ponto é utilizar a ferramenta proporcional ao problema. E caso um probiótico seja considerado, faça perguntas melhores. Para qual condição? Qual cepa foi estudada? Qual resultado estamos buscando? Por quanto tempo será utilizado? Como vamos avaliar se funcionou? É bom para a flora? Isso não é uma resposta clínica. É frase de embalagem, é frase pronta. Porque muitas vezes o seu intestino não está pedindo mais bactérias, não está pedindo mais um teste, não está pedindo outra fórmula. Ele está pedindo para você parar de colocar todos os dias aquilo que mantém o ciclo de irritação, fermentação e sintomas negativos. Agora eu quero saber a sua experiência. Você já gastou dinheiro com probióticos e percebeu alguma diferença real? Quando você aumentou a fibra, o seu intestino melhorou ou ficou ainda mais inchado? Você já fez algum teste de microbioma e recebeu uma orientação que realmente mudou os seus sintomas? E quem já reduziu carboidratos ou experimentou a dieta carnívora? O que aconteceu com gases, distensão e funcionamento intestinal? Escreva aqui nos comentários porque a sua experiência pode ajudar outra pessoa da nossa comunidade a perceber que ela não está sozinha. Eu leio e respondo sempre que possível. Curta este vídeo se ele ajudou você a questionar alguma orientação automática. A sua curtida mostra ao YouTube que este conteúdo merece chegar a mais pessoas que continuam comprando potes sem resolver a causa. E vou te pedir também para compartilhar com aquela pessoa que tem uma gaveta cheia de suplementos, mas continua dizendo que qualquer coisa que come estufa a barriga. Se ainda não me segue no Instagram, você me encontra no @lua.ferrari. Lá eu compartilho diariamente conteúdo sobre low carb, cetogênica, dieta carnívora e saúde metabólica. Preste atenção. Intestino saudável não é aquele que acumula mais produtos. É aquele que recebe menos agressão, mais comida de verdade e uma estratégia coerente com o corpo que você tem hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.